uma coisa, você já teve sinusite? Tem sempre? Conhece alguém que tem? A gente sabe como é que fica o nosso rosto quando a gente tá em crise, né, de sinusite. Atrapalha muito, aí a autoestima baixa, aí se baixa a autoestima, ajuda a piorar, vamos dizer assim, o processo de melhora aí da sinusite. Vamos resolver tudo isso agora? Com a ajuda da doutora Roberta Pila. Eu achei essa ideia maravilhosa. Não, você são coisas que a gente arrasou. tem que pensar um pouco em tudo, né? Não é? Então, quando a gente é médico, chega no consultório do paciente, a gente tem que resolver o problema, Exatamente. achar a solução. E aí a gente acaba, claro, mulheres começam a chegar no consultório e às vezes questionam o que podem fazer para diminuir um pouco esse inchaço do rosto. E não só inchaço, a olheira também, às vezes vermelhidão. Exatamente. A primeira coisa é qualquer quadro gripal, infeccioso, seja resfriado ou as próprias sinusites, a gente acaba tendo uma alteração inflamatória em todo o nosso corpo. Certo. E claro, nessa região dos seios da face, então, principalmente. Tem até um vídeo que mostra, é legal a gente explicar, né? A gente não, você explicar para o pessoal de casa, aonde que afeta exatamente quando a gente está com essa tal de sinusite. Esse vídeo ajuda, olha. Então, a sinusite, na verdade, é um processo inflamatório que acontece nos seios da face. Tá. E os seios da face são áreas de ar que estão localizadas nessa região anterior da cabeça, entre o nariz, na região abaixo do olho e acima da arcada dentária. E ela também vai nesse meio do nariz, um pouquinho mais para trás, e na região de cima. E a gente chama, então, os seios maxilares, os etimoidais, os frontais, e lá atrás vai estar o esfenoide, que está indo para a base do crânio. E aí o que acontece quando a gente tem a sinusite? A gente pode ter em um dos seios da face ou um acometimento geral. E alguns resfriados a gente pode ter em todos os seios da face. E isso acaba fazendo com que a gente fique, essa área vermelha, então fique inchada, inflamada, e faz com que a gente tenha uma vasodilatação. Então o processo inflamatório libera o que a gente chama de mediadores inflamatórios, que são substâncias que acabam fazendo com que a gente tenha a nossa defesa, mas isso faz com que a gente dilate o vaso e faça com que a gente tenha, então, aquela sensação, às vezes, da dor pulsátil, as dores de congestão, o edema da face, porque acaba mudando a drenagem dessas nossas regiões. Então, consequentemente, a gente acaba tendo, às vezes, edema palpebral, edema aqui nessa região. Consequentemente, às vezes, a gente tem uma alteração do sono e acaba aumentando a olheira. Então, a gente tem algumas outras repercussões que podem, num quadro agudo nasal ou até mesmo crônico, fazer a gente ter repercussão. E, às vezes, no crônico é até aquela questão, eu acordo com aquele edema matinal. O edema matinal muita gente tem por condições normais do corpo, que a gente tem realmente quando a gente deita, a gente acaba tendo o inchaço do dedo, a gente às vezes fica mais inchado, que é normal, o corpo ficar mais inchado até por um processo metabólico de noite. Mas aí a gente acaba tendo então algumas coisas para fazer para minimizar esses efeitos dessas sinusites ou dos quadros alérgicos, enfim. Eu não sei vocês, mas quando a gente está com uma gripe ou alguma coisa que está incomodando, seja o problema que for, quando a gente fica com raiva disso, que você fala, ai que raiva, não aguento mais essa sinusite, olha como é que tá meu olho, olha como que tá meu nariz, minha olheira, parece que demora mais para passar. Eu acho que o pensamento positivo sempre ajuda. A gente querer ficar bem e com um bom astral ajuda sempre qualquer processo de doença. Por isso essas dicas são preciosas e a gente já pode começar com alguma dica, Glau? Pode? Por onde que a gente pode começar, doutora? Bom, na verdade eu acho que a primeira coisa é o tratamento. Ótimo. Então, quando a gente for pensar numa doença nasal, seja uma rinite atacada ou uma sinusite, a gente tem que pensar que quanto antes a gente fica melhor e trata, mais rápido o processo vai ficar e a gente não cronifica nenhum processo. Perfeito. Então, a primeira coisa é, num processo nasal, seja numa rinite ou numa sinusite, fundamental procurar alguém para poder fazer o auxílio do tratamento dessa alteração dessa doença. No caso, basicamente, dos resfriados, das crises alérgicas e das sinusites especificamente, a gente, claro, tem alguns tratamentos medicamentosos, que incluem remédios pela boca, algumas medicações tópicas, mas o que sempre todo paciente a gente vai indicar é a lavagem nasal. Então, qualquer quadro alérgico, gripal ou de resfriado... Rinite também? Rinite, fundamental. A rinite é muito importante. A gente consegue reduzir muito as agudizações das crises e até a persistência dela com a lavagem nasal. Então, independente do método que a gente estiver fazendo, é muito importante a gente aumentar no período que a gente está com o processo agudizado e mais
irritado, com o nariz mais congestionado e com essa secreção, a lavagem nasal. Dependendo da idade do paciente, dependendo da sua tolerância, dependendo da cavidade nasal, a gente vai indicar um método ou outro. Então, às vezes, para as crianças, a gente usa seringa, a gente usa, eventualmente, as garrafinhas de tamanho menor, a gente usa esses sprays. E lembrar sempre, na lavagem nasal, quando a gente está com um quadro agudo, um resfriado ou uma sinusite muito atacada, o nariz fica congestionado e, às vezes, a gente tem a tendência de fazer mais força na lavagem nasal para lavar melhor o nariz. E às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse momento. Porque já está sensível, acredito, né? Já está fechado. Então, se a gente colocar muita força na lavagem, a gente pode acabar predispondo a dor de ouvido, que é aquela sensação de doer o ouvido em alguns episódios quando a gente faz muita força. Então, a dica fundamental é, num episódio que você está sentindo o nariz muito congestionado, acalma na força. Se você for usar a garrafinha, faça com bastante delicadeza, bastante calma, com uma técnica adequada, lateralizando bem o rosto e fazendo sempre com muita delicadeza. A gente não aperta a garrafinha com muita força, a gente aperta com delicado. calma. Então, a primeira coisa é tratar. Depois de ir no otorrino ou ir no seu médico e fazer o seu acompanhamento e o seu tratamento, a gente acaba indo para as outras coisas que são as firulas, mas que são as que às vezes nos chamam a atenção, né? Esse é um sprayzinho. Ele funciona? Funciona, ó. A gente coloca. Ele funciona assim. Ele é um jatinho. Olha que legal isso. E ele é um jato, ele é ótimo já vem também. pronto, assim, né? Esse é bom para aquela lavagem do dia a dia, para o uso rotineiro, assim. O que tem dentro desse frasco é o soro, é a mesma coisa. É um soro fisiológico, é o soro exatamente. Fisiológico. Independente dos sachês ou dos volumes que a gente tem aqui, ou do soro fisiológico, a lavagem nasal é sempre feita com isso. Com soro. Seja uma solução de um sachê que a gente compra pronto e dilui com água mineral, água filtrada, ou com o soro fisiológico. Tá. Eu gosto sempre de indicar, principalmente quando a gente está mais agudizado, a amornar o soro. Colocar 10, 15 segundos no micro-ondas para a solução ficar morninha, ela fica mais confortável. Mas na temperatura do corpo também. Exatamente, porque o que acontece? A gente está no inverno, a temperatura ambiente está 18 graus, 16, que é a temperatura da água. Aí acaba ficando desconfortável. Mais incômodo. Né? Tem perguntinha do público, eu vou colocar na tela, que a Érica mandou. Beijo para você, Érica. Tratar o pólipo nasal acaba com as crises de sinusite? Então, a polipose nasal é um tipo de sinusite crônica. Tá. A sinusite, dependendo do tipo, a gente tem alérgica, não alérgica, eosinofílica, tem vários tipos de sinusite que a gente classifica na sinusite crônica. E uma das manifestações pode ser o pólipo nasal. O pólipo é um processo inflamatório que fica crônico, ele parece umas gelatinas que ficam dentro do nariz e que causam a obstrução. Então, a gente tratar o pólipo ajuda, sim, a diminuir as crises de sinusite recorrenciais, que acontece muito frequente nos pacientes com pólipo nasal. Então, o tratamento, sim, ajuda a reduzir os quadros sinusais. Perfeito. E agora, além das dicas, né, que você deu para fazer a limpeza, que o tratamento, obviamente, a medicação, ir ao médico é em primeiro lugar, e depois vem essas dicas preciosas. Eu já adorei muitas coisas que você trouxe, algumas eu não conheço direito, mas realmente para cuidar, principalmente desse inchaço que existe nessa região, e a olheira também, né, doutora? Exatamente. O que acontece, então, é que a gente, quando está num quadro desse, a gente não dorme direito, o cansaço faz com que a gente tenha uma maior olheira, uma alteração vascular dessa região. Tá. Então, a vascular, junto com a questão da drenagem e dessa vasodilatação, faz com que a gente fique com essas marcas mais características de um quadro gripal. E aí entram algumas dicas que a gente acaba dando, assim, junto com a dermato, para os pacientes no consultório tentarem dar uma aliviada. Então, de maneira geral, eu vou mostrar algumas coisas. A primeira coisa que eu, particularmente, adoro são essas geladeirinhas que a gente consegue deixar o material geladinho. Legal. Gente, não, essa geladeirinha, eu queria ter uma dessa. Pra mim, eu achei maravilhosa. Ela funciona mesmo, a geladeirinha mesmo. Funciona, ela é da que minha legal, filha. Sério? Que legal. Eu trouxe pra vocês verem, porque a gente acaba colocando as máscaras aqui dentro e elas ficam geladinhas. Mas em casa pode colocar na geladeira.
Pode que tem em casa, Quem né? tem em casa geladeira, na parte mais baixa da geladeira. Tá. Porque a gente tem que deixar numa temperatura agradável, fria. É resfriado. Então não é gelado. A gente não fica colocando gelo. A gente coloca coisas resfriadas. Então por isso das temperaturas mais de geladeira baixa, onde a gente deixa lá as folhas, os legumes, que aí não fica tão gelado. Então a gente basicamente pega essas máscaras faciais que a gente coloca, ou mesmo até esses aparatos assim que às vezes a gente tem dermatológicos também, né? Então a gente tem esses rolinhos que nos ajudam. E aí o que acontece? Então, como a gente fica com muito edema nessa região da pálpebra inferior, da pálpebra superior, para edema a gente pode fazer quase como uma drenagem linfática. E é legal esse aparelhinho, como ele chama mesmo? Ele é um rolinho de quartzo. Né? De quartzo. Pode deixar na geladeira também, Ele né? também fica na geladeira, Tá. e aí geladinho a gente vai fazendo movimentos de drenagem, sempre levando para cima. Então a gente faz aquele mecanismo que a gente leva para fora, para cima, aqui para dentro, ajuda para levar em áreas de drenagem mesmo. E aí, consequentemente, o gelinho vai fazendo com que a gente tenha essa redução desse edema e ajuda a diminuir. Mas uma dica que eu acho muito legal, que todo mundo tem em casa, que isso aqui é um aparato que às vezes tem que comprar, né? Sim. São os chás de camomila. Eu gosto muito das compressinhas de chá que a gente pode fazer em casa. Então, pega um chazinho de camomila, é aquela dica do efeito anti-inflamatório natural que a camomila tem. A gente deixa ela úmida, eu acho que vou até mostrar aqui na nossa Ótimo, modelo. perfeito. Então, a gente deixa o chazinho na sua infusão, fazendo seu efeito. Aí, deitadinho, a gente pode colocar o chazinho de camomila, o sachê, direto no olho. Ah, tá. E aí a gente fica com aquela região aqui da pálpebra inferior e da pálpebra superior com o sachê, do chá de camomila nos dois lados, que isso também ajuda como um efeito anti-inflamatório tópico. Maravilhoso. A dar uma aliviada na nossa sensação. E precisa fazer o chá em si para tirar ou não? Eu só coloco ele um tempinho ali deixa ele numa na água xícara ou num morna. bowl e aí deixa ele amornando. Até Tá. é melhor ele estar frio pelo efeito do frio e não do calor. Então você acha melhor, por exemplo, depois colocar um pouquinho na geladeira, deixar ele mais geladinho ou não precisa? Não, a gente até pode fazer com infusão com água fria, não tem problema. Não precisa nem Tá. ser com água morna, Ah, tá, né? Pode ser com entendi. água fria mesmo. Outra coisa que a gente usa bastante é o pepino. O pessoal em casa, Dá né? certo mesmo A história- o pepino? O pepino ele é refrescante, Que ele legal. tem a sua ação hidratante e refrescante. Então a gente colocando o pepino dá aquela sensação de redução de edema, com também, né, as questões que dizem de efeitos anti-inflamatórios. E aí a gente consegue, com o gelinho, dar aquela redução legal. do nosso inchaço. Que foi, Glaucia? Você falou que tem um pepino que não é pepino, não entendi. Aonde? Aqui, ó. Ah! Esses aqui Isso, tipo, seria pra são ser é um pepino que substituir parece o uma pepino. melancia, né? Agora Eles são entendi. padzinhos que a gente compra também em algumas farmácias e algumas Tá. lojas e que a gente Deixa eu também coloca no olho para ter aquele efeito Nossa, tá geladinho mesmo. olha que gostoso. relaxante. Deixa eu colocar assim, ó. E aí deixa e dá aquele efeito de relaxamento Será que ele tem algum e produto? redução. Esse tem. Esse é de uma marca que a gente compra no Tá, ele tem na até um cheirinho. internet, Isso. E ele tem, acho que aloe vera, tem alguns componentes que são anti-inflamatórios e ajudam na redução do inchaço. Então, a se não gente tem o pepino... Podem ser ou também não esses- gosta, né, de esses- usar o pepino. esses prontos, né? Que legal isso. A gente... Não é? A mulherada inventa, E sabe né? o que é legal também? Para aquele dia que de repente você chorou um pouquinho, né? Ai, Entendeu? ajuda. Ah, estava na bad, chorou, mas tem um compromisso, tem que trabalhar. Aí já, ó, coloca Já ali. coloca. Que legal. E outra coisa que eu gosto bastante também são essas máscaras com gelinho, né, Camila? Nossa, eu amei. Ah, máscara com gelinho? Isso daqui. Essas bolinhas. Também é que só deixar na ficam geladas geladeira. na Acho geladeira. maravilhoso. E é muito legal, né? Porque agora nas redes sociais, as influenciadoras, elas mostram muito isso. Dá vontade de comprar tudo, né? Tudo, basicamente Mas a gente isso- quer ter tudo. Quer dizer tudo, mas isso é muito bom, né? Porque realmente vem para ajudar, para facilitar a nossa vida. E eu amei essas dicas. Muito obrigada de verdade. Dicas preciosas para vários momentos aí da vida. Eu vou deixar o arroba da doutora Roberta Pila, que é arroba DRA, de doutora, DRA, Roberta Pila, com 2 L's, tá? DRA Roberta
Pila, otorrinolaringologista. Amei! Traga sempre pautas assim para ajudar a gente, para, né, melhorar a nossa vida, ficar mais Isso mesmo. tranquilo, né? Obrigada.